Olá pessoal, aqui é a professora Luciane. Nós vamos dar continuidade às leis de Newton. Nós já vimos a primeira e a segunda no primeiro bimestre e agora nós vamos para a terceira lei de Newton. Aí tem links para vocês poderem também acessar pelo YouTube. Então, o que é a terceira lei de Newton? Ela afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua em sentido oposto. Então, por exemplo, eu coloquei aí exemplos da terceira lei de Newton. Quando andamos, empurramos o chão para trás e o chão nos empurra para frente. Isso acontece em virtude da existência de uma força de atrito entre a superfície dos pés e o chão. É por isso que, se não tivesse a força de atrito, nós não conseguiríamos caminhar, empurrar o chão e ele nos empurrar para frente. Como em uma pista de patinação de gelo, isso não acontece. Se você tentar empurrar o chão, você vai deslizar, então lá não tem atrito. A hélice de um helicóptero produz uma força de sustentação a empurrar o ar para baixo. Então, a hélice empurra o ar para baixo, consequentemente, ela é empurrada para cima e faz com que o helicóptero, sobrevoe aí. Ao dispararmos um projétil, é possível sentir que a arma de fogo sofre um recuo, uma vez que a força aplicada à bala é devolvida à arma em igual intensidade, porém em sentido oposto. Quando sobem os foguetes, expelem grande quantidade de gases aquecidos para baixo. Desse modo, esses gases empurram o foguete para cima. Então, aí na lista, é o que vocês vão fazer, vocês vão assinalar a alternativa correta. Quem quiser imprimir, imprime. Quem não quiser, é só marcar as alternativas corretas, não precisa copiar. Envia as respostas. Bom, estou aqui para falar de ação e reação. Como vocês já sabem, ela é a terceira lei de Newton. Porém, antes de começarmos, eu gostaria de dar uma pequena explicação sobre a primeira e a segunda lei. A primeira lei de Newton é a inércia, que afirma que todo corpo tem a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, até que uma força externa altere seu estado. A segunda lei de Newton é a lei da proporcionalidade, ou princípio fundamental da dinâmica, e é dada pela fórmula F, que é força, é igual a m, massa, vezes a, aceleração. Bom, agora eu vou falar da terceira lei de Newton. O seu enunciado diz: para toda ação, existe uma reação da mesma intensidade e direção, mas sentido oposto. Mas Ariston Cardoso, por que elas não se anulam se têm a mesma intensidade, direção e sentido oposto? Boa pergunta, jovem. Elas não se anulam porque atuam em corpos diferentes. Assim, a lei fica da seguinte forma: ação e reação. Para toda ação, há sempre uma reação oposta de igual intensidade. Elas atuam em corpos diferentes, logo, não se anulam. Se um corpo A aplicar uma força em B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que A aplicou em B. Vou agora apresentar alguns exemplos. Primeiro, um carro bate em um poste. A força que o carro aplica no poste é devolvida pelo poste com mesma intensidade, direção e sentido oposto. Portanto, o carro tem sua lataria toda amassada e o poste pode sofrer algumas deformações. Segundo exemplo, o foguete funciona da seguinte maneira: ele expele gases para baixo em alta velocidade e sobre uma reação de mesma intensidade para cima. Terceiro exemplo, num barco, a cada remada, a água recebe uma força para trás e devolve no barco uma força de mesma intensidade para frente. Bom, galera, é só isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido a terceira lei de Newton. Espero que vocês, algum dia, queiram fazer faculdade de Física. Obrigado pela atenção.